período mais Tem um regular elenco dele é bom foi demais, né, turma? Tem elenco é muito Problema bom E que tem. usar esse elenco. O Abel tem memória fraca, mas ano passado eu cansei de falar aqui que o Tite devia ter 2 times. Ora joga um, ora joga outro. Claro que você pode usar alguns jogadores e tal. Passei o ano inteiro falando isso. Aí chegou uma hora, o elenco tá cansado, estafado. Não sei. No fim, ele só tinha os goleiros de Copa e goleiros de Brasil. E agora você vê, o Felipe Luiz está mostrando. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar toda a repercussão da vitória do Mengão pra cima do Botafogo, 1-0, né? Gol marcado pelo Léo Ortiz ali no segundo tempo, muita discussão, muita confusão ao final do jogo e a imprensa pôde analisar na manhã de hoje tudo o que aconteceu, se o Flamengo foi melhor, se não foi, elogiaram a qualidade do time do Flamengo e é isso que veremos, né? A partir de agora, uma madrugada muito intensa ali no pós-jogo, o Barbosa saiu sem um dente depois da confusão lá com o Cleiton. Tem que aguardar também a súmula para ver quem é que vai pegar a suspensão, quem não vai, se teve mais algum jogador expulso no meio daquela bagunça toda ali. E é claro, vocês vão acompanhar tudo isso e muito mais no decorrer do dia aqui no canal. Então deixa o like, inscreva-se e é claro, o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Mas mesmo quando ele era volante, ele era o melhor do time. Não dava pra deixar o Léo Ortiz fora do time, Abel. Hoje eu não vejo, entre zagueiros brasileiros no mundo inteiro, 4 que joguem mais que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um zagueiro de seleção. É isso que eu ia falar. Sem dúvida alguma. Porque, tecnicamente, é um cara que tem uma qualidade muito acima da média. É um cara que pode jogar de volante, eventualmente até como meia, se quisesse. Porque tem muita habilidade para isso, um passe excelente, visão de jogo, capacidade de lançamento. E para as ideias do Felipe Luiz, um técnico que quer sair jogando, que quer ter posse de bola, o Léo Ortiz é fundamental. E até complementando, é pilar. E joga bem nos dois lados da zaga. Se colocar do lado esquerdo, vai jogar bem. Se colocar do lado direito, funciona perfeitamente. E com o Danilo, então, vai ser ainda mais potencializado. Fala aí, então, uma zaga da seleção. Essa dupla de Léo zaga... Léo Ortiz é Murilo. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. O Marquinhos está bem no PSG. Voltou a retomar o seu melhor nível. Mas na seleção, tem tido dificuldade. Então, o Léo Ortiz pode ser uma opção. E até com mais qualidade ainda na saída de bola. Eu não acho absurdo nenhum tratar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz precisa ser observado. Selecionável. E jogando com frequência, como titular absoluto com o Felipe Luiz, um técnico que está mostrando que tem essa capacidade de melhorar jogadores e favorecer jogadores técnicos, não tenho dúvida nenhuma que em breve o Léo Ortiz vai ser titular da seleção. Eugênio? Ou você vê um Breler emocionado, empolgado? Ou você pensa igual? Eu acho que seleção é sempre um nível acima, né? Em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele pode, sim, ser lembrado e ser testado. O problema é que o nível de exigência é muito alto, né? A gente está numa reta final de eliminatórias aí. Eu acho que já passou o período de testes. Ele é um zagueiro muito bom com a bola no pé. Você vai lembrar, quando ele foi contratado para o Flamengo, que eu falei aqui, que ele seria Mas eu não lembro, sua memória já foi melhor. Se você falar, eu vou... Camisa 10 da zaga. Você falou, camisa 10 da zaga. Camisa 10 da zaga, porque é um jogador com uma qualidade técnica, uma habilidade para passe, para visão de jogo, muito acima da média para o que se tem de zagueiros. E ele foi contratado para isso. Sim. Só que ano passado o Tite achou por bem, uma decisão dele, não mexer no Fabrício Bruno que estava jogando. E era um jogador também que foi convocado para a seleção brasileira quando jogava pelo Flamengo. E aí ele deixou o Léo Ortiz esperando, começou a botar no meio de campo. Só que o Felipe Luiz, quando chega, a primeira medida que ele toma, de fato, Léo Ortiz é meu zagueiro titular. Vai tirar o Fabrício Bruno, não tem problema. Tira, o Fabrício não gostou, depois foi pro Cruzeiro. E justificativo muito plausível, pelo estilo de jogo do Felipe Luiz. Ele quer um zagueiro com bom passe para sair de forma qualificada. E eu lembrei que você falou camisa 10 da zaga, porque nós sugerimos até uma canção para Jorge Ben. É isso. Camisa 10 da zaga. Fala, Joãozinho. Genial, sensacional. E ainda falando do setor defensivo, turma, observando Léo Ortiz e Danilo juntos, um entrosamento que parece que já existia há muito tempo, assim, uma bela dupla de zaga que o Flamengo possui hoje, para mim a zaga titular sem dúvida. Agora, Pereira hoje é reserva. É uma zaga muito técnica, sim,
mas sem aquela coisa da zaga forte, alta, veloz. É um estilo diferente, assim, pra mim, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro no ano passado foi Barbosa e Bastos. E eles possuem características completamente opostas de Léo Ortiz e Danilo. Não que uma seja melhor que a outra, eu acho que são as duas melhores, talvez, duplas de zaga do futebol brasileiro atual. Mas queria mais uma vez, o Felipe Luiz, ele, na sonora que a gente escutou, ele salientou muito bem 3 atletas, Varela, Mateuzinho e o Danilo. Queria falar só um pouquinho mais sobre o Danilo, que chegou... Tem gente que fica com o pé atrás por conta do... ontem, né? Exato. E tirou uma bola em cima da linha, assim, pô, vestiu a camisa como se imaginava. Eu tenho um colega, o Celso Ardengue, que trabalhou aqui com a gente, que quando o Danilo é apresentado, ele fala, muita gente torce um pouco o nariz pro Danilo atualmente pelas últimas atuações na seleção. E é completamente errado você analisar esse Danilo que chega pro Flamengo pelo que ele apresentava na seleção, porque ele, por clube, ele é outro jogador. Pela Juventus, ele já vinha jogando como zagueiro e jogando bem. Hoje, pelo Flamengo, ele joga na zaga como a gente imaginava que ia ser. Ninguém imaginava o Danilo vindo para reforçar a lateral, até porque o Flamengo tem muitas opções pela lateral. O Danilo hoje, pela zaga, como o Felipe Luiz disse, vai sobrar. E com o Léo Ortiz do lado, para mim, é o que eu falei, tem Bastos e Barbosa, que é uma dupla que eu sou fã. Danilo e Léo Ortiz, para mim, hoje, podem fazer tranquilamente uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Hoje, pelo momento, seria injusto barrar o Léo Pereira também, que tá bem, né? Claro, o Danilo vai ter que brigar pelo espaço. O Danilo vai ter que brigar, mas bola por bola, eu acho que ele vai sobrar e vai sobrar também pro Léo Pereira e acabar brigando mais. A contradição do Breler, você viu? Quando chegou o Léo Ortiz, eu falei, mas Léo Pereira, Fabrício Bruno estavam jogando bem. Não, mas chegou o Léo Pereira, tem que jogar. Agora, chegou o Léo Pereira, não, chegou o Léo Ortiz, tem que jogar. Agora ele fala que o Danilo tem que esperar porque o Léo Pereira está bem. Tem que decidir o que o senhor quer, senhor Breler. Não, mas a dupla titular do Flamengo, para mim, continua sendo Léo Ortiz e Léo Pereira. Se complementam. Com chance de mudar, né? E o Danilo... Mas o Danilo chega, você não fala assim, toma a camisa que é tua. Não, mas o Danilo é um cara que parece ser tão tranquilo ali, uma liderança tão positiva... Que pode ficar no banco? Que ele vai saber. É isso. Mas hoje, por exemplo, Danilo é um craque, o Felipe Luiz elogiou, mas o Léo Pereira vem de um momento muito bom desde a temporada passada, muito regular. Concordo. Talvez jogando muito mesmo. Período mais regular. Tem um elenco é bom demais, né, turma? Tem elenco é muito problema bom e que usar tem. esse elenco. O Abel tem memória fraca, mas ano passado eu cansei de falar aqui que o Tite devia ter 2 times. Hora joga um, hora joga outro. Claro que você pode usar alguns jogadores e tal. Passei o ano inteiro falando isso. Aí chegou uma hora, o elenco tá cansado, estafado. Não sei. No fim, ele só tinha os goleiros de Copa e goleiros de Brasileiro. E agora você vê, o Felipe Luiz está mostrando. Não é inovação, né? No próprio Flamengo, em 2022, o Dorival fez isso. Eram 2 times. O Felipão fez isso em 2018 no Palmeiras. É que aqui é dentro do brasileiro campeonato com time mesmo. reserva. Dentro do mesmo campeonato. O time da quarta-feira e o time do domingo, ou do sábado, time do final de semana. Claro que ele vai mesclar isso lá na frente, mas é fundamental saber usar o elenco. Rodar o time, tá? Deixar todo mundo motivado, deixar todo mundo pronto, todos os jogadores dentro da mesma ideia. Isso é fundamental. Se você só usa 11, se fecha com aqueles 11 ali, pensando especialmente numa temporada como o Flamengo vai ter, com o Mundial de Clubes, com a Copa do Brasil, com o Libertadores, com o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, quem sabe lá na frente um outro Mundial, se o Flamengo ganhar a Libertadores. Imagina isso, porque o Brasileirão termina dia 21 de dezembro. É uma loucura, você tem que usar o elenco, você não pode se fechar num time só. E falando nessa questão de elenco, uma coisa que pode preocupar um pouco a torcida do Flamengo é como os jogadores do setor ofensivo, principalmente os atacantes, sofrem com lesões, né? O Flamengo já sofreu com o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha machucados no ano passado, o Pedro está afastado há muito tempo e agora o Juninho, também numa entrada ali do Barbosa, acabou saindo. Foi machucado. Foi machucado, a gente estava falando aqui. Atenção, vou chamar um lance agora, já deixando uma opinião, que é a expulsão mais absurda não marcada nos últimos tempos. Já sabem de que lance estou falando. Opa! Cotovelada do De La Cruz. Foi em quem? No Matheus? Matheus Martins. Olha o lance e depois já vai entrar o comentário da Renata Ruel. Veja você, torcedor do Flamengo, se você não concorda comigo, que é a expulsão mais absurda não marcada dos últimos tempos. Se o árbitro não viu, o bandeirinha estava ali na frente. Ele arma o braço. Clássico Flamengo e Botafogo é a não expulsão do De La Cruz.
no lance em cima do Matheus Martins. O De La Cruz, ele arma o braço, ele faz um movimento de gatilho sim, tem uma conduta violenta que pela regra do jogo é cartão vermelho e não tem disputa de bola porque a bola está embaixo. Como o movimento é em cima, pela regra é considerado que não há disputa de bola no lance. Conduta violenta é quando age com brutalidade, quando atinge principalmente uma parte sensível, rosto, pescoço do adversário, com uma certa força, com uma força significativa, não precisa ser força excessiva. Ou seja, o movimento do De La Cruz caracteriza sim uma conduta violenta. Errou o VAR feio em não sugerir a revisão. É um erro claro, é um erro óbvio nesse tipo de lance. O De La Cruz tinha que ter sido expulso por conduta violenta sim, errou a arbitragem no clássico. Opine também, João Gonzalez. Assim, não tem nem muito o que discutir, né, Abel? Pra mim é um escárnio. O Flamengo, não, ele entra ali com o cotovelão Ali de frente. Não, e você- Você mesmo várias outras faltas para cartão amarelo e ele só vai tomar o cartão aos 43. Teve a entrada que dá no meio, que foi melhor no jogo, ali, vitória justíssima. De La Cruz merecia ter sido expulso. Mas se a gente analisar outras coisas, por exemplo, o Barbosa teve a entrada que dá no Juninho, o Juninho sai machucado. E o Barbosa fez várias outras faltas para cartão amarelo e ele só vai tomar o cartão aos 43 do segundo tempo. Então, quando os árbitros vão permitindo isso, de certa forma, a gente sempre condena o comportamento dos jogadores. Quando vão para pancadaria, como aconteceu no final, uma coisa absurda e merecia... Foram poucas expulsões até, pelo que aconteceu. E ali o Barbosa vai ali para cima do Bruno Henrique e é o gatilho de toda a confusão. Mas se durante o jogo o árbitro tivesse tomado as medidas disciplinares, diminui-se a chance de acontecer isso aí, porque vai se autorizando um nível de agressividade durante o próprio jogo. Sem dúvidas. Então, a responsabilidade maior é dos atletas. O atleta nenhum profissional não expulsou. Barbosa deveria ter tomado cartão amarelo bem antes, no primeiro tempo até. Só foi tomar no final do jogo. E aí a gente vai em São Paulo, por exemplo. O Memphis ali poderia ter tomado o cartão antes. O Zé Ivaldo com o cartão dá uma mãozada para trás no Garro. Nada acontece, já tinha cartão amarelo. Então, os atletas, mesmo os caras que já têm advertência, eles sabem que a arbitragem muitas vezes é conivente. É o que eu falo, né, também. A arbitragem deixa o jogo rolar e depois perde a linha. Aconteceu isso no jogo do Flamengo contra o Botafogo. Aconteceu também que eu tava assistindo o jogo do Corinthians contra o Santos. Isso que foi comentado agora pelo comentarista aí da ESPN é bem verdade, sabe? No jogo, por exemplo, do Santos e Corinthians, era pra ter pelo menos 2, 3 expulsos ali, sabe? O Mateuzinho deveria ser expulso, o Zé Ivaldo ser expulso, sabe? Alguns jogadores ali que fizeram 2 faltas assim que... No primeiro levou o cartão, a Edna deu o cartão. Na segunda, que era pra tomar o cartão, ela não deu. Tipo, sem nenhum critério, sabe? Nenhum critério. Acho que a mesma coisa ali no clássico. O juizão deixou o jogo um pouco solto, sabe? Tinha que já punir desde cedo pra tentar controlar. E aí no final aconteceu aquela confusão toda. O Barbosa foi querer acertar o Bruno Henrique, errou. O Cleiton veio com petardo já. E olha que passou raspando e o dente voou foi longe. Porque saiu sem o dente, né? Então deve ter caído o dente ali no meio da confusão. Diz o que você pensa, dê sua opinião aqui nos comentários. É importante demais a participação de vocês. Hoje é um dia muito especial, vamos continuar repercutindo tudo, né, sobre essa grande vitória do Mengão. Então deixa o like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Até logo mais. Valeu!